No mundo sombrio e cheio de reviravoltas de Wandinha, o poder pode parecer de várias formas, né? Algumas enganosas, outras até letais. Mas e se os mais perigosos nem sequer parecessem uma ameaça? Você já se perguntou qual personagem mais poderoso da série Wandinha? E eu já adianto pra vocês que não é a Wandinha. Fiquem até o final porque o primeiro colocado dessa lista com certeza vai surpreender todo mundo. É um personagem que talvez vocês nem tenham lembrado. Hello my friends geek na voz, e em 10º lugar eu coloquei a Enid, exatamente, né? Todo mundo acha que a Enid é um pouco fraca, até a própria personagem achou isso durante muito tempo, só que no final da primeira temporada ela mostrou suas garras e aí a gente viu que ela é muito poderosa, cara, é muito forte. Afinal, animada e cheia de cores por fora, a Enid escondia uma insegurança profunda por ainda não ter se transformado em lobisomem. Só que tudo muda em uma cena decisiva quando ela finalmente se transforma na floresta pra poder proteger a Wandinha, né? Revelando o quão selvagem e poderosa ela pode ser. E como lobisomem, a Enid, ela tem força, tem sentidos e agilidades ampliados, né? Além de uma fúria animal pura, o que a torna uma das mais ameaças físicas da série, cara. Só que o diferencial da Enid está justamente no emocional, porque ela tem um propósito pra tudo isso. Ela luta pra poder defender os seus amigos, cara. Se não é a Enid salvando a Wandinha ali no final das garras do Tyler, do Hyde, eu não sei o que poderia ter acontecido com a Wandinha. E se ela continuar treinando e abraçando esse seu lado mais selvagem, ela pode evoluir pra uma líder da Alcateia, uma figura dominante em qualquer confronto. E ela já provou que está disposta a entrar no modo selvagem quando precisava. Em 9º lugar temos esse personagem que talvez vocês nem lembrem, porque ele apareceu logo no início, já foi de racha pra cima, que é o Rowan. Quem lembra do Rowan? Cara, ele é muito poderoso, velho. Ele morreu cedo demais, mas ele é muito poderoso. Apesar de aparecer pouco, o Rowan deixou uma marca sinistra na série. Afinal, filho de vidente poderosa, ele herdou habilidades telecinéticas impressionantes, né? Demonstradas quando ele ergue objetos pesados com facilidade e até tenta esmagar a Wandinha com uma gárgula de pedra. E o seu potencial era enorme, talvez até rivalizando com os mais fortes dessa lista. E se ele tivesse sobrevivido, com certeza ele seria mais poderoso. E o Rowan foi levado pela profecia e manipulado a acreditar que precisava eliminar a Wandinha pro bem maior. Só que a morte do Rowan não foi por fraqueza, não é porque ele é fraco ou então menos poderoso do que os demais, é porque ele teve muita confiança e ele não olhou a retaguarda. Se ele tivesse vivido, poderia ter se tornado um tirano telecinético ou um aliado poderoso, né? Dependendo apenas do lado que escolhesse. Ele é muito poderoso, mas morreu cedo demais. Em 8º lugar, pra surpresa de todo mundo, com certeza vou ser cancelado nesse vídeo pelos fãs da Jenna Ortega, eu coloquei a Wandinha em 8º lugar. Calma, eu vou explicar porque a Wandinha tá em 8º, porque simplesmente tem 7 outros personagens que são mais poderosos do que ela. Afinal, fria, brilhante e incansável, Wandinha não é apenas uma investigadora, ela é uma arma envolta em sarcasmo. O seu principal dom são as visões psíquicas, né? Ativadas pelo contato físico e por tensão emocional. E esses flashes permitem que ela veja o passado ou o futuro, né? Embora sejam dolorosos e muitas vezes vagos. E embora a Wandinha não seja dotada fisicamente, né? Mas se bem que ela conseguiu derrubar aqueles caras lá na lanchonete, né? Os pirralhos. Quem lembra dessa cena? A Wandinha, ela manja muito bem das artes marciais, mas a gente sabe que a força física dela não é o ponto forte, e sim a sua mente, o seu intelecto. Ela não depende de força bruta, ela usa estratégia, manipulação e algumas armas. Sua simples presença já muda o comportamento de todos à sua volta. E ao contrário dos outros dessa lista, ela abraça a dor, ela prospera sob pressão e nunca recua diante de uma ameaça. O que a torna assustadora não são as visões, é a precisão como que age sobre elas. A Wandinha é o tipo de pessoa que olharia pro monstro nos olhos e sorriria, velho. No mundo de poderes, ela é uma estrategista, aquela que puxa as cordas no silêncio. E ao contrário das premonições positivas da mãe, as visões da Wandinha são distorcidas, né? Garantindo a ela o título de Corvo, que é um presságio de verdades sombrias. E sua inteligência também é uma arma. Ela é uma mestre em esgrima, arco e flecha, artes marciais e ainda toca violoncelo, o que mostra que uma mente e um corpo treinados em várias frentes pode te tornar muito poderoso. É uma junção. Além dos seus dons psíquicos, ela é extremamente inteligente, tem o seu intelecto a seu favor, é uma estrategista, ela não tem medo, ela encara todo mundo no olho. Então assim, a Wandinha é muito poderosa, mas na minha opinião tem 7 outros personagens da série que estão à frente dela. Em 7º lugar temos esta personagem que um dia talvez a Wandinha chegue no nível dos poderes dela, que é a própria mãe, é a Mortícia. Não tem como a Wandinha ser mais poderosa do que a Mortícia, pelo menos neste momento. Afinal, elegante, sombria e misteriosa, a Mortícia não sai usando suas habilidades de forma explícita na série, mas sua reputação já fala muito. Conhecida como Pomba, Mortícia tem visões psíquicas assim como as da Wandinha, mas as delas são mais claras, equilibradas emocionalmente e na maioria das vezes trazem insights em vez de presságios assustadores. E o verdadeiro poder da Mortícia é sutil, só que intenso. Ela não precisa exibir suas habilidades para dominar o ambiente. A sua presença já impõe respeito. Ela é a ex-líder da Belladonna e presidente da sociedade. Ela tem um conhecimento profundo de necromania e de oculto, velho. E suas visões psíquicas são mais refinadas que as da Wandinha, oferecendo clareza em vez de caos. E o que diferencia a Mortícia dos demais é simplesmente a sua frieza, porque enquanto os outros explodem, ela se mantém
calma, tranquila. Ela é uma mestre em manter a classe sob pressão, cara. Não adianta ameaçar ela que você não vai conseguir. E o silêncio dela diz muito, né? E seu passado sugere que ela é muito mais poderosa do que deixariam ver, né? Que é um gigante adormecido em volta e em veludo. Além disso, sua história como líder, né, das Beladonas e presidente da sociedade indica que ela é capaz de se comunicar com os mortos, que é um tipo de necromania. E somando isso a sua habilidade com esgrima e sua calma inabalável, a Mortícia é uma potência mística, né? Mesmo que seus dias de combate possam ter ficado para trás. É por isso que eu digo, a Netflix precisa fazer um spin-off sobre a Mortícia e o Gomes na adolescência, na época que eles estudavam em Nevermore, né? Pra mostrar como que eram as habilidades deles, porque eu aposto que eles eram extremamente poderosos. Em sexto lugar, temos essa outra personagem também que pode não parecer, só que a habilidade que ela tem torna ela muito poderosa, que é a diretora Wims, a falecida diretora Wims. Cara, a metamorfose é um poder muito incrível, né? Ela pode mudar sua aparência para imitar outras pessoas com uma precisão impressionante, né? Como a gente viu quando ela se passou por Rowan de uma forma impecável para poder proteger os segredos da escola. E as habilidades da Wims não são apenas físicas, mas também psicológicas. Ela entende as pessoas profundamente, ela sabe manipular situações e parece estar sempre um passo à frente. E a sua morte na primeira temporada parece ter sido forçada, e não é à toa que existem teoria dos fãs de que ela possa retornar, talvez até forjar da própria morte. Eu sempre tive essa opinião, cara. Eu acho que a Wims, ela morreu de forma muito ridícula. Foi muito fácil a forma como derrotaram ela ali no final. Talvez tenha sido o roteiro que forçou, porque isso não demonstra o nível de poder e de força dessa personagem. Ela é muito além daquela cena. E quando o assunto é infiltração, espionagem e disfarce, ninguém supera a diretora Wims. Ela é espiã definitiva e nas mãos certas, esse poder pode mudar completamente o tabuleiro do jogo. Em quinto lugar, temos outra personagem que também tem uma habilidade, cara. Ela tem um poder que é absurdo. Assim, ela literalmente consegue convencer e controlar qualquer pessoa na base do canto da sereia, que é a Bianca. Fria, calculista e inegavelmente poderosa. A Bianca é uma sereia descendente de uma linhagem lendária. E a sua habilidade mais assustadora é o canto da sereia, que é uma manipulação vocal capaz de dobrar a vontade dos outros, cara. E usado com cautela, né, por causa do risco que carrega, esse poder é suficiente para controlar mentes, influenciar decisões e deixar inimigos indefesos. Bianca também é extremamente habilidosa na esgrima, né, rivalizando até com a Wandinha em destreza, cara. Ela até venceu. E embora tenha começado como rival, sua jornada transformou uma heroína relutante, cara. Sua mistura de poder mágico bruto e habilidade física torna uma ameaça dupla, né, capaz de dominar tanto no campo de batalha quanto no psicológico. E o mais curioso é que a gente só viu a ponta do iceberg dos poderes da Bianca. Eu acho que esse canto da sereia, cara, se for utilizado em uma escala maior, quando ela aprimorar ainda mais essa habilidade, velho, ela vai ser ainda mais poderosa. Em quarto lugar, temos o personagem que talvez em força bruta seja o mais forte, não diria o mais poderoso, mas o mais forte, que é o Hyde, é o Tyler, em quarto lugar. À primeira vista, o Tyler parece só um adolescente problemático com questões mal resolvidas com o pai. Só que por trás daquela fachada educada, existe o Hyde, que é uma criatura primitiva despertada pelo trauma e controlada por um mestre. O Tyler não é apenas um assassino, ele é uma arma moldada pelo trauma. E ao contrário de outros com poderes, sua transformação em Hyde é movida pela raiva, pela instabilidade emocional e manipulação. Ele não pensa, ele reage, e quando ele reage é de forma explosiva. Sua força é bruta, primitiva e impossível de parar quando ele está solta, cara. O que o torna ainda mais assustador é que ele não tem controle, é uma bomba relógio prestes a explodir. Mas se um dia o Tyler aprender a dominar o Hyde e se libertar da influência do mestre, ele pode se tornar a força mais imparável da série, um monstro com propósito. E isso acabou de acontecer, né, querendo já dar um pequeno spoiler aqui pra vocês, no final da primeira parte da segunda temporada. O Hyde está solto, ele está descontrolado e não é mais manipulado pelo mestre. E na forma de Hyde, o Tyler tem uma força imensa, habilidades regenerativas e a sede de sangue. Ele mata com facilidade e resiste a danos físicos comuns, tornando-se praticamente um tanque de guerra no combate, velho. E a única coisa que segurava o Tyler até então era justamente a vontade do seu mestre, nesse caso a Laura Gates, só que agora ele não é mais manipulado por alguém, ele está completamente solto, velho. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar sobre Wandinha, sobre esse rank aqui que vai estar meio polêmico daqui pra frente. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Wandinha e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Em terceiro lugar, temos esse personagem que é muito subestimado também, porque a gente não viu muito das suas habilidades, né, com exceção da primeira temporada, que é o Tio Chico. Ele possui eletrocinese, né, que é a habilidade de gerar e canalizar eletricidade pelo corpo. E ele não só pode incapacitar inimigos com um simples toque, como também é capaz de reviver os mortos, né, como vimos quando trouxe o Mãozinha de volta à vida com o choque. Além disso, o Tio Chico é mestre em furtividade, né, ele sabe artes marciais, né, ele treinou com monges e consegue desaparecer do radar da polícia como um fantasma. Ele mistura força
letal com imprevisibilidade, né? Ninguém sabe o que ele vai fazer a seguir, e é isso que o torna tão assustador. E por trás do sorriso bobo existe uma tempestade viva de energia, né? Pronta pra atacar. Em segundo lugar, temos esse personagem que é esquecido por alguns, né? Porque o feito dele no passado coloca ele aqui neste top 3, e a gente viu ali no finalzinho também que ele tem uma habilidade absurda, até porque ele matou a Wandinha basicamente, que é o Joseph Crackstone. Temos aqui o grande vilão do passado de Jericó e o inimigo mortal dos párias, né? Crackstone é mais do que apenas uma figura histórica, ele é uma ameaça sobrenatural que atravessou séculos graças à magia negra. E ressuscitado no final da primeira temporada, ele retorna com uma força sobre-humana, né? Resistência extrema e habilidade de canalizar energia mística através de sua espada amaldiçoada. E o seu objetivo é purgar o mundo dos párias. E ele não mede esforços para destruir Nevermore. E apesar de ter sido derrotado pela Wandinha, sua presença mostrou o quão o ódio à magia antiga podem criar um inimigo quase imparável. E em primeiríssimo lugar temos esta personagem que pra mim ela é o upgrade da Wandinha. É o que a Wandinha um dia pode atingir em relação às habilidades, que é a Good Addams, antepassada da Wandinha, que é meio que o guia espiritual da protagonista. Afinal, como uma ancestral poderosa, ela dominava tanto a necromania quanto a bruxaria, né? Deixando um legado carregado de feitiços antigos, maldições perigosas e avisos que nem sempre são claros, o que torna tudo ainda mais intrigante, né? E sua presença nas visões não é apenas um recurso narrativo, é uma conexão direta entre o passado e o presente, que pode revelar segredos cruciais sobre a linhagem dos Addams. E cada aparição dela é um lembrete de que o sangue da Wandinha carrega algo muito mais sombrio do que parece, sendo que ela também ressuscitou uma pessoa, ressuscitou a Wandinha basicamente no final da primeira temporada. Ela é extremamente poderosa, cara, e na minha opinião é o ser mais poderoso da série Wandinha. Mas aí, vocês concordam, discordam, mudaria alguém de posição? Comenta embaixo a lista de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!